Amém. Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz. Como é bom poder estar aqui de novo. Por onde vocês andaram? Faz 2 semanas que eu não vejo vocês. Eu dei uma escapadinha. Foi tão bom, gente. Só que a saudade vem, né? E aí a gente tem que voltar para estar com vocês. Como é bom. Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos falar, você deve ter visto o bannerzinho da chamada, do culto, a respeito de dedique-se à comunhão. Não sei se você percebeu, mas eu acho que os últimos 4 cultos, 4 vezes que eu estive aqui pregando, eu falei sobre a palavra de Deus. E não sei se você está percebendo, eu estou seguindo isso daqui que a gente tem escrito no nosso painel, a respeito da igreja que se dedica à doutrina dos apóstolos, portanto, a palavra de Deus, a comunhão, o partir do pão e a oração. Então a gente vai falar bastante sobre comunhão agora, né? Falamos bastante sobre a palavra, da importância da palavra para nós, corpo de Cristo. E agora nós vamos falar um pouco sobre comunhão. E toda vez que a gente fala de comunhão, aí você deve estar aí dentro de você, falando assim, lá vem ele, falar para a gente olhar em volta, ver quem está ao nosso redor, ver se a gente não conhece alguém, para marcar, quem sabe, um café, né? Acertou, é isso mesmo. Não, estou brincando, você não vai precisar fazer isso agora. Mas você sabe que quando a gente provoca esse tipo de coisa, mesmo que seja desconfortável, mesmo que você faça assim, puxa, mas não quero fazer isso agora. Eu não quero olhar para quem eu não conheço agora e marcar um café com quem eu não conheço. Às vezes passa isso pela minha cabeça e eu digo, por que você vai sugerir isso? Né? Mas a gente cai na cilada e sugere. E tem gente que cai. Tem gente que faz isso, tem gente que convida alguém que não conhece para tomar café. E glória a Deus por isso. Então eu continuo fazendo essas coisas, né? Mas se tem uma coisa que me dá muita alegria, é provocar relacionamento. Eu gosto de apresentar as pessoas. Nem sempre o relacionamento comigo, como pastor, me traz tanta alegria assim, me entenda bem. Mas quando alguém, no meio da igreja, começa a se relacionar entre si, isso me dá uma alegria tão grande, de ver como as pessoas estão se relacionando, estão gerando vínculos, estão fazendo amizade. Significa que a igreja está funcionando, de que a igreja está sendo igreja. Porque o relacionamento na igreja não é um relacionamento de ovelha e pastor. É um relacionamento entre ovelhas. E eu estou nessa qualidade de ovelha também. De se relacionar com todos, de igual forma. Então, tem uma coisa que eu gosto muito de ver. Então, se você quer me agradar, convide alguém aí para tomar café. Pode ser? Ou para almoçar, ou para jantar, ou para fazer um churrasco. Eita, glória a Deus. Bom, a gente vê aqui pelos escritos de Paulo que ele gosta desse negócio de comunhão. E a gente vê ao longo do Novo Testamento muito sobre comunhão. A gente viu que a igreja primitiva amava isso. A igreja amava estar junto. Nesse texto de Atos 2, a gente vê ali a partir do verso 42 que eles estavam juntos. Não só no templo, mas nas casas também. No templo e de casa em casa. E você sabe que a gente interpreta isso e procede dessa forma, não só nos grupos pequenos que funcionam na igreja. Não sei se você sabe, nessa igreja também tem grupos pequenos. Hoje nós temos nessa igreja 7 grupos pequenos funcionando. Se você não faz parte de um grupo pequeno, depois você me procura, que eu vou ter uma alegria imensa de apresentar para você um líder de grupo pequeno. Pode ser?
Paulo gosta de comunhão e para provar isso, eu queria que você ouvisse, eu vou ler para você, Efésios capítulo 4, versos 4 a 6. Ele diz assim: pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e todos, em todos, e vive por meio de todos. Veja que com esse texto a gente percebe que só existe comunhão na igreja. Com a igreja reunida. Porque antes há a comunhão com Cristo. Então eu só posso ter comunhão com você, e essa comunhão com você só vai funcionar se eu tiver comunhão com Cristo. Não adianta eu querer ter comunhão com você, não adianta eu querer ser igreja com você, se eu não estou em Cristo, e se Cristo não está em mim. Então, sem a vida de Cristo em nós, a igreja não existe. Isso me acende um alerta muito grande. Quando a gente pensa em Londrina, por exemplo, que dizem que 40% dela é de evangélicos, olha só, 40% é muita coisa. E nessa mesma estatística diz que dos 40%, metade está afastada da igreja, não frequenta a igreja. Eu pensando nesse texto que Paulo escreve aos Efésios, eu posso concluir de que falta comunhão com Cristo, desses que não conseguem ter comunhão com a igreja. É lógico que Jesus, sendo Ele o Senhor da igreja, também gosta muito de comunhão. Ele diz na sua oração, em João 17, 20 a 21, o seguinte: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. E aí eu e você estamos incluídos aqui. Minha oração é que todos eles sejam um. Jesus está orando por nós aqui, pedindo a Deus, desejando que eu e você sejamos um. Olha isso. Ele diz aqui então: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, e como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja não salva, meus irmãos, mas sem dúvida nenhuma é através dela que o mundo vai crer. Deus poderia mandar anjos para fazer o nosso trabalho. Deus poderia mandar um exército deles e sair por aí fazendo evangelismo. Mas Deus escolheu que a igreja faça esse trabalho. A igreja não salva, mas ela aponta o caminho da salvação. Isso só é possível através da comunhão. Mark Dever disse o seguinte, e eu queria que você prestasse bem atenção nessa colocação dele. Ele diz assim: mostramos ao mundo que fomos mudados ou transformados, não primariamente porque memorizamos versículos bíblicos, porque nós oramos antes das refeições, porque nós entregamos o dízimo do nosso salário e ouvimos músicas e sermões evangélicos, e sim porque mostramos de maneira crescente uma disposição de suportar, de perdoar e de amar um grupo de pecadores tais como nós. É assim que nós mostramos ao mundo que somos discípulos dele. Portanto, então, quando a gente está em comunhão, há algumas coisas que eu gostaria de pensar com você.
Eu quero ver com você essas coisas que deveriam acontecer quando a igreja do Senhor está em comunhão, de acordo com a palavra de Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Antes de começar a ler, os Coríntios, quase que eu soltei uma palavra aqui, né? Tem gente que já manifesta na hora. Os coríntios eram uma igreja complicada. Se você olhar um pouquinho antes aqui no capítulo 11, você vai ver que Paulo traz uma palavra dura para eles. E Paulo chega a dizer que a reunião deles fazia mais mal do que bem, olha isso. Porque era uma igreja havia muita rivalidade entre eles. Nessa igreja, especificamente no capítulo 11, onde depois Paulo vai falar sobre a ceia, eles se reuniam nos junta-panelas deles e os mais abastados, os mais ricos, se fartavam da comida enquanto os mais pobres ficavam olhando. E isso Paulo combate severamente porque ele diz que na igreja não há distinção entre pessoas. Seja qual for a classe delas, a situação delas, o tipo delas. E Paulo tem que tratar essa igreja com dureza às vezes. Então o teor, o tom da carta de Coríntios é sempre muito severo, muito duro. Mesmo o capítulo 13, que às vezes a gente lê como uma forma poética, bonita, né? Mas é um discurso duro de Paulo. Ele está dizendo, sem amor não adianta você fazer absolutamente nada, nem que você fale a língua dos homens e dos anjos. Se você não tiver amor, nada disso te serve. É mais ou menos nesse tom. E aí eu queria pensar com você sobre esse trecho de 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 12 em diante. Talvez é uma parte mais bem-humorada que Paulo trata aqui, depois de falar a respeito dos dons ministeriais. Porque havia pessoas ali se gabando de terem dons mais importantes do que outros. E as pessoas se orgulhavam de ter certos dons, diziam, puxa, eu falo em línguas, eu tenho o dom de curar. Né? E outros com dons teoricamente mais simples, se sentiam inferiores, rejeitados muitas vezes. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, nos versos 12 a 14, é de que quando nós estamos em comunhão, nós deveríamos celebrar a unidade na diversidade. Olha só o que diz o texto, verso 12 até o 14. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Então, depois de Paulo falar a respeito dos dons espirituais que cada crente em Cristo, ou seja, a igreja possa ter, ele então diz que isso só é possível através da unidade. Só é possível através de um grupo de pessoas que experimentam da comunhão. Então a gente sabe que cada crente, e a gente precisa definir crente hoje em dia, né? Que são aqueles salvos em Cristo. Aqueles que com a boca confessam a respeito de Jesus Cristo como Senhor. E no coração se crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. É isso que diz Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 9. Então, quando você confessa com a sua boca e crê em seu coração, diz o texto
que eu e você somos salvos. E se somos salvos nessa condição, somos então enxertados num corpo chamado igreja, no corpo de Cristo. Então, se nós estamos nessa qualidade, nós somos igreja, corpo de Cristo. Então, nós somos chamados a ter comunhão uns com os outros. E aí, Paulo vai fazer aqui uma analogia com o corpo humano. E ele vai começar a descrever a funcionalidade desse corpo, assim como a igreja precisa ter. Todos dirigidos pelo cabeça, que é Jesus Cristo. Bom, ele começa dizendo que nós somos diferentes tipos de pessoas. Isso é diversidade. Ele está dizendo aqui, tem gente que é grego, tem gente que é judeu, tem gente que é escravo, tem gente que é livre. E se a gente pudesse conversar uns com os outros aqui, a gente poderia ver uma infinidade, uma diversidade de culturas, talvez. Temos estrangeiros hoje aqui? Hoje não tem, né? Mas na nossa igreja tem sim, tem uma boliviana aqui, né? Nascida na Bolívia. Mas na nossa igreja tem essa diversidade também de culturas de outros países. Nós tivemos, passou pela nossa igreja chilenos, angolanos, que mais, gente? Uruguaios, haitianos, congoleses, é verdade. Que mais? Americanos, é verdade. Então, a gente já experimentou de uma diversidade muito grande cultural aqui. E a igreja é caracterizada por isso, de fato. E se a gente pensar em termos de Brasil somente, a gente vai ver também uma diversidade também muito grande, de nordestinos, de sulistas, né? E isso é muito legal, porque com isso a gente pode aprender uns com os outros o tipo de cultura que cada um viveu. E se respeitar e saber amar esse tipo de coisa. Eu particularmente gosto muito desse tipo de coisa. Ricos, pobres. E isso é diversidade. Todo aquele que creu em Jesus, então, confessando que Ele é Senhor, mesmo ele sendo de uma cultura diferente, ele faz parte de um mesmo corpo, de uma mesma igreja, batizados pelo mesmo Espírito, unidos nesse mesmo corpo. Em um corpo, então, tem duas coisas que precisam ficar claras e são destacadas aqui. Primeiro é a diversidade. Um órgão só, se você pegar só um coração, ele não pode ser considerado um corpo. Se você pegar um braço solto, ele não é um corpo. É preciso que todos esses órgãos juntos, diversificados, sejam um corpo. E por isso é a segunda coisa, a unidade. Porque vários órgãos dispersos também não é um corpo. Se a gente tiver cada um dos órgãos separados aqui nesse mesmo lugar, porém separados, ele também não forma um corpo. Só funciona se ele estiver conectado, juntos, unidos. Então Paulo diz sobre, nesse mesmo capítulo 11, sobre discernir o corpo. Lembra? No momento da ceia, ele fala, você precisa discernir o corpo. Então, essa coisa de discernir o corpo, quando a gente está tomando a ceia uma vez por mês, o que deveria ser para mim e para você um momento tão sublime, um momento tão aguardado no mês, para que a gente venha para esse lugar e participe juntos uns dos outros, desse momento que Cristo ordenou para nós que fizéssemos. Esse discernir o corpo não significa que você pegue o pedacinho de pão e olhe e fale assim, este é o pão aqui, tá vendo? E este é o cálice.
eu como o pão e tomo do cálice, a hora que o pastor dá o comando. Falou, vamos comer. Opa, fiz direito. Vamos beber. Não é isso. Não se trata de comida e de bebida, mas se trata do seu irmão que está do teu lado, participando com você desse momento. Discernir o corpo significa que você está nesse lugar construído de pedra, de cimento, areia, ferro e coisas mais, participando junto com o seu irmão, da sua família, de um momento de comunhão. Porque Cristo nos uniu, isso é o mais importante. Então, quando a gente vem para a ceia, significa eu vou participar com meu irmão daquilo que Jesus deixou para nós. É isso que significa ceia. De novo, eu gosto de repetir isso, não se trata do que está sobre a mesa, mas do que está ao redor dela. Sentado nas cadeiras, ou seja, de mim e de você. Por isso, nós precisamos evitar 2 erros. O primeiro é nos orgulhar das nossas habilidades e dizer, puxa, eu faço muito bem isso ou aquilo. Nossa, como eu sou bom nisso. E as pessoas vêm dar os tapinhas nas suas costas e você fala, que bom que você reconheceu. Demorou, hein? E a segunda coisa é pensar que nós não temos nada para oferecer. São 2 erros terríveis de se cometer na igreja. Se achar demais e se achar de menos. Paul Tournier diz o seguinte, existem algumas coisas que não podemos fazer sozinhos. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é ser cristão. Não dá para ser cristão sozinho. Não dá para ser cristão online. Não dá para ser cristão caminhando sozinho. Não tem jeito. Deus nos chamou para ser cristão na igreja. Ou seja, pertencendo a um corpo. A segunda coisa é que quando nós estamos em comunhão, ninguém deveria se sentir inferiorizado. Olha só o que diz o verso 15 e 16. E é até engraçadinha essa conversinha que Paulo elabora aqui, né? Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, eu não sou parte do corpo, porque eu não sou o olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Então a gente sabe que quando nós estamos em comunhão, é bem possível que pessoas se destaquem. Isso acontece. E elas se destacam por causa dos seus dons e dos seus talentos. Mas isso não quer dizer que essas pessoas que se destacam tenham maiores dons, maiores talentos do que aqueles que não se destacam. O John Powell diz que a comparação é o veneno da autoestima. Gente, se tem uma coisa que fere, é comparação. Fere. As pessoas falam assim, puxa, mas fulano de tal faz isso que você está fazendo tão bem feito. E às vezes fala com a intenção de ajudar, né? Olha, se você fizesse assim, talvez desse certo, porque o fulano de tal faz assim. Ah, mas e se o fulano de tal estivesse aqui, ele faria assim assado? Não façam isso. Isso é muito prejudicial. E quando você se compara, né? Você tem um dom, mas você vê alguém que tem o mesmo dom que você e você fala assim, puxa, mas ele faz tão melhor que eu. Ai, não pede para o fulano, ele faz melhor. Também é terrível.
Porque isso faz com que você se sinta cada vez mais inferiorizado. E a autoestima desaparece. Imagina, né? E aí vem essa conversinha, né? Do pé e da orelha. Imagina se você, que é orelha, né? Acha que o que você faz na igreja é insignificante para aqueles irmãos que são olhos, né? Então você pensa, ai gente, eu sou orelha. O olho é muito melhor que eu. E aí você solta aquela célebre frase assim, eu vou parar de ir à igreja porque eu não me sinto parte. Imagina se todas as orelhas fossem embora do corpo. Não daria, né? Seria o maior problema. Não poder usar óculos, disse o irmão aqui. Porque a orelha serve para segurar o óculos, obviamente. Obrigado. Eu não tinha anotado isso aqui no meu sermão. Muito obrigado. Imagina então que você, pé, né? Você seja ignorado. E alguém que é mão não te cumprimentou na entrada da igreja. E aí o pé fica chateado porque a mão não cumprimentou. Porque a mão se acha a melhor zona. Porque ela está ali livre, desimpedida, enquanto eu, pé, fico dentro de uma bota. E às vezes de um sapato apertado. Né? Imagina se os pés resolvessem, não, eu não vou mais. Hoje eu não vou à igreja não, porque o irmão mão não me cumprimentou. Então, a pergunta é, o quanto a comparação te trava, te bloqueia? E uma das coisas uma das ferramentas que o diabo mais usa para fazer você se comparar é mídias sociais, é ou não é? Você olha lá aquela mão maravilhosa, né, postando coisas tão bonitas no Instagram, aquele olho, né, aquele irmão olho se mostrando todo lá no Instagram, e aí você, orelha, você, pé, fica ali vendo e fica chateado com aquilo que você está vendo e se comparando o tempo todo. Meus irmãos, sobre isso eu queria te dizer uma coisa. Para você que acha que não tem algo de bom para oferecer à igreja. Eu assisti um pequeno trecho de uma mensagem do pastor Ricardo Barbosa essa semana, até mandei no grupo do conselho, e eu destaquei uma frase que ele disse, e eu queria compartilhar com você. Diz assim: se você, meu irmão, deseja descobrir qual é o seu dom, não se preocupe em descobrir aquilo no qual você é bom. Presta atenção, hein? Então, se você deseja descobrir o seu dom, não se preocupem em descobrir aquilo que você é bom. Descubra aquilo para o qual você é fraco e ineficiente. Naquilo que você é bom, ótimo. Use isso para servir a Deus. Mas o dom não é isso. Dom é aquilo que Cristo fez e faz através de você e que você não seria capaz de fazer por si só. Isso é um dom. Então, aquilo que você se julga ineficiente e incapaz de fazer, é aí que Deus opera. Porque naquilo que você é bom, ok, continue fazendo, mas aquilo que você é fraco, ineficaz, aí é que o Espírito opera através de você. Isso é dom. Isso é dom. Se eu dissesse para vocês que não muito tempo atrás eu não me imaginava falar para um grupo maior que 2 pessoas. Era impossível para mim. Quando eu me converti, nem para uma pessoa eu falava. Eu me lembro uma vez que a Ana, logo que a gente casou, a Ana falou assim: amor, você ora
agradecendo a refeição. Eu falei, ora. Eu abaixei a cabeça e... Ela falou, você não vai orar? Eu falei, estou orando. Eu não consegui orar em voz alta na frente da minha esposa. Eu não conseguia falar em público de jeito nenhum. Até que um dia um chefe tirano, me pegou pelo braço e falou assim, hoje você vai falar sobre a logística da empresa. Eu falei, não, mas assim, eu nunca falei em público. Ele falou assim, hoje é o primeiro dia. Eu falei, não, você está brincando. Ele falou, não estou brincando, eu não brinco em serviço. Mas assim, sério, não era brincadeira. E aí quando eu entrei na sala, cheia de funcionários da empresa, ele falou assim, começa. Foi a primeira vez que eu falei em público. Tremia igual vara verde. Mas falei. E olha só, gente. É aí que o Espírito Santo opera, porque por mim mesmo, meus irmãos, há uma incapacidade em mim. Há uma falta de eficácia. E graças a Deus por isso. A terceira coisa que a gente aprende é que quando nós estamos em comunhão, ninguém é maior que o todo. Olha só o que diz verso 17 até o verso 21. Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? Viu, Jorge? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Paulo continua usando essa metáfora do corpo, essa ideia, para falar sobre a igreja. Mas agora ele fala sobre os que se supervalorizam. Mais uma vez a gente pode ver o problema grande da comparação. Porque tem aqueles que se comparam olhando de cima para baixo. E dizendo, por que será que aquele irmão faz determinada coisa na igreja, sendo que eu sou melhor que ele nisso? Por que será que o pastor pediu para aquele irmão fazer tal coisa, sendo que eu faço melhor? E aí por isso que ele diz assim, quando uma dessas partes olha para a outra e diz, eu não preciso de você não. Eu tenho a Cristo. Amém. Quando nós nos colocamos abaixo ou acima das pessoas ao nosso redor, a comunhão se torna impossível. Quando a gente olha de cima para baixo ou de baixo para cima para as pessoas, não existe mais comunhão. Agora imagina se todos na igreja fossem olhos. Agora faz um exercício aqui. Imagina se todo mundo na igreja tivesse os dons que você tem. Como que seria a igreja? Todo mundo fazendo o que você sabe fazer de melhor. Seria uma confusão. Seria um problema sério. E é por isso que há a diversidade, porque Deus dá para cada um dom específico, um talento, para que somados esses talentos, esses dons e essas forças, a igreja seja forte. Assim como nosso corpo tem diversas partes, como Paulo disse, e assim Deus o fez para que nós tivéssemos como igreja funcionalidade. A igreja funciona dessa forma. Agora de manhã aqui a gente viu diversos dons e talentos acontecendo ao mesmo tempo. Um estava lá fazendo café e estava feliz com isso. A outra estava compartilhando a palavra sobre oração.
e lendo um texto sobre a oração, e estava feliz com isso. A outra estava preparando a sala das crianças e mostrando material, o que tinha acontecido domingo passado com os pré-adolescentes, que foi uma bênção, que eu fiquei sabendo. E estava muito feliz com isso. E a igreja funciona desse jeito. Os outros estavam aqui em cima ensaiando. O outro estava lá na mesa de som, que ninguém vê. O pé é Fábio. E está felizão com isso. E a igreja funcionando. A igreja acontecendo. E outros que talvez não tenham função no culto, mas estão se preparando para algo que eles vão fazer fora dele, fora do culto. Talvez a liderança de um grupo pequeno, talvez se preparando para a nossa escola de formação. Outros na recepção, recepcionando você, né, te cumprimentando para que você não fique triste. E a igreja acontecendo. Isso é maravilhoso. Isso é estimulante. Isso faz com que a gente se alegre e queira participar disso. Porque ninguém é superior a ninguém. Ninguém é autossuficiente. Porque o que aconteceria se a Enéia fizesse uma garrafada de café só para ela? Egoísmo, né? Puro. Não concordo com isso de jeito nenhum. Então a gente precisa participar disso. Sobrou café, inclusive, viu? A hora que você for embora lá, passa lá, pega um copinho de café e gasta aí um tempinho antes de você ir embora. Mas sabe o que é mais legal de tudo isso? E a gente sabe disso quando a gente se aparta um pouco, né? Nós ficamos 2 semanas longe da igreja. E faz a gente entender que mesmo com os problemas que existem, e existem, não pense você que a nossa igreja é perfeita e que todo mundo, nossa, que lindo, todo mundo trabalha, né? Que nossa, o pastor está falando aí. Dá até uma vontadinha de ficar aqui nessa igreja, uma vontadinha de participar dela, ser membro dela, né? Ana falou da classe dos novos membros. Ai, acho que eu vou ser membro. Não, meu irmão, tem problema. Tem problema. Eu digo sempre, né? Se você está procurando a igreja perfeita, então você não vai para lá não. Porque senão você vai estragar ela. Porque é assim. A igreja é feita de gente. E gente é falha. Tem problema. Tem dificuldade. Por isso que não acredito em igreja apartada. Tem gente que fala assim, não, aqui na minha casa nós somos igreja. Eu não frequento igreja não, porque igreja é Jesus Cristo, onde tiver 2 ou mais, então eu estou aqui com a minha família. Ok. Ser igreja em casa é fácil, porque você ama o seu filho, a sua esposa. Você ama eles, apesar dos defeitos dele. Quero ver ser igreja com gente estranha, gente esquisita, né? Já dizia o Eduardo e Mônica. Aí sim, aí eu quero ver os dons que você tem serem aflorados para amar aquele que é diferente de você, que pensa diferente, que muitas vezes não te cumprimenta quando chega na igreja. Essa semana, conversando com um rapaz, e ele está frequentando uma igreja agora, e ele estava falando que ele está com dificuldade na igreja, porque ele toda vez que chegava tinha um diácono, e esse rapaz é todo tatuado, e esse diácono não cumprimentava ele. Ele falou assim, eu tenho certeza que é por causa das minhas tatuagens. E aí ele foi um domingo, outro domingo, e o diácono não cumprimentava ele. Aí teve um dia que ele falou assim, hoje eu vou falar com esse diácono. Vou perguntar para ele se ele não me cumprimenta por causa das tatuagens. Hoje eu vou falar com ele. E quando ele chegou na igreja, o diácono não estava na recepção. Aí ele pensou, falou, o diácono escapou dessa, né? Aí ele sentou no banco dele, e aí ele viu que o diácono estava sentado do outro lado. Quando o diácono viu que ele tinha chego, o diácono levantou da cadeira dele, veio até onde ele estava sentado e deu um abraço nele. Falei, vai? Olha só como Deus age, né? Falei, viu? O diácono falou assim, nossa, que bom que você veio hoje. Estou feliz porque você está aqui. Agora está feliz da vida na igreja, né? O diácono desafeto.
teve afeto. Sabe, a gente precisa amar a nossa igreja. Porque é na nossa igreja que a gente aprende a ser crente. A gente aprende a ser uma pessoa melhor. Quarta coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos. Quando nós estamos em comunhão, nós deveríamos considerar o todo como mais importante. Olha só o que diz nos versos 22 a 24. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Paulo fala agora das partes fracas do corpo, que parecem menos importantes, mas na verdade são também necessárias. Não é? Eu me lembro quando eu trabalhava de gerente numa empresa, nessa empresa cujo o diretor era tirano, e me fez dar uma palestra na Marra, tinha o pessoal de chão de fábrica, os operários, os que operavam as máquinas, os trabalhadores que normalmente se sujam ali, de graxa e tudo mais. E quando você conversava, e eu tinha que transitar pela empresa inteira, então a minha função era estar com eles, com esse pessoal do chão de fábrica, estar com os vendedores na área comercial e prestar contas para o pessoal da área administrativa. Então eu rodava toda a empresa. E o comentário, muitas vezes, desse pessoal do chão de fábrica foi assim: o pessoal da administração muito metido. Já ouviram alguma coisa assim, semelhante? Não? O pessoal da administração muito narizinho empinado. O pessoal do comercial só quer saber do produto logo, porque eles venderam e tem que entregar. Eles mal cumprimentam a gente, às vezes ligam aqui, nem falam bom dia, já pergunta do produto, já se está pronto ou não. Era muito comum administrar esse tipo de sentimento, administrar esse complexo de inferioridade deles, e também administrar a soberba do pessoal que ligava lá se achando mais importante que eles. E esse cara, esse meu chefe, ele me ensinou muita coisa a respeito dessa prática administrativa de uma empresa. Ele sendo o diretor, engravatadinho, ele estava lá sempre, no meio do pessoal do chão de fábrica. Os caras amavam ele. Porque lá no chão de fábrica ele abraçava os caras, ele cumprimentava. Lá no pessoal administrativo a mesma coisa, com o comercial a mesma coisa. Quando tinha que cobrar, ele era duro, ele era severo. Mas na hora de elogiar, ele chamava todo mundo e dizia: esse cara aqui fez tal coisa, 10 pontos para você, ele falava. E todo mundo ficava satisfeito. Eu lembro de um senhorzinho que ele trabalhava na parte de estoque, e ele criou um sisteminha ali no trabalho dele para facilitar o seu próprio trabalho, mas que facilitou a vida de todo mundo. Um senhor simples, sem escolaridade, mas que pela funcionalidade da coisa, do seu trabalho, com a experiência que ele tinha, aquela ideia da sabedoria, porque ele pegou o conhecimento que ele tinha a respeito de estoque, mesmo que limitado, e colocou em prática. Então aquilo que ele desenvolveu era muito sábio. E um dia ele chamou aquele senhor, já de idade, e pediu para aquele senhor explicar na linguagem dele mesmo para a empresa o que ele tinha feito. E o senhor fez. E ele colocou esse senhor lá em cima. Falou assim: olha aqui, meus irmãos, eu não era na igreja. Olha aqui, pessoas, né? Funcionários. Ele disse: esse homem, colaborador, pronto, né? Fugiu a palavra. Esse homem fez o trabalho dele de uma forma exemplar. Seu Luiz, o nome dele. Seu Luiz, 10 pontos para o senhor. Ele dizia esse negócio de 10 pontos. E aquele homem saiu feliz da vida. Às vezes é necessário tratar as pessoas cuja impressão que nós temos é de fraqueza, de fragilidade, com mais atenção.
porque às vezes dali podem sair diamantes, palavras de sabedoria, de pessoas que você talvez julga as mais simples, que você pensa, puxa, acho que uma conversa com essa pessoa não vai durar mais que 15 segundos. E às vezes a gente se engana. Mas essa palavra, mais fracas, também quer dizer doentes. Às vezes no nosso meio há aqueles que estão sofrendo. Estão passando por momentos difíceis, de fraqueza, de angústia. E que nos parecem que com isso estão fracos. E muitas vezes estão mesmo. Que precisam de cuidado. Paulo está falando aqui, essa ideia de cobrir, né, as partes menos honrosas, falando de roupa mesmo. E traduzindo aqui para o nosso convívio como igreja, é proteção. É proteger essas pessoas mais fracas, mais frágeis. Que eu tenho certeza que talvez você esteja lembrando de alguém agora. Proteja essas pessoas, cuidem delas, para que elas se fortaleçam no Senhor. Assim deveria ser o nosso cuidado para com todos, sem exceção. Pois o todo, sem dúvida nenhuma, é o mais importante. Por último, quando nós estamos em comunhão, todos deveriam harmoniosamente cuidar uns dos outros. Verso 25 a 27 diz assim: isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Então, todos os membros do corpo precisam de cuidados, todos eles. Mesmo aqueles que já estão voando ministerialmente, precisam ser cuidados também. E quando está em harmonia, esse corpo funcionando em harmonia, todos saem ganhando. Todos têm benefícios com isso. Então Deus nos faz funcionar assim como um corpo, para que, entendendo bem o papel de cada um, não haja divisões nesse corpo. Com isso, eu percebo que muitas igrejas que racham, e é uma tristeza quando você ouve falar de igrejas que racham, né? Que uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro. É porque não entenderam bem o seu papel. É que não entenderam muito bem a funcionalidade do corpo. No corpo, todos os membros, sem distinção nenhuma, trabalham para o bem do todo. Nós não podemos olhar absolutamente nada na igreja com uma visão egoísta. E procurar no convívio da igreja benefícios que sejam para nós mesmos. Eu cansei de ouvir sugestões para a igreja onde a pessoa claramente buscava benefício para ela mesma. Cansei de ouvir sugestões tipo assim: o que a igreja tem para oferecer nisso e naquilo? O que a igreja vai fazer com relação a isso? O que a igreja está fazendo sobre isso? Espera aí. Isso para mim é o pé dizendo pro olho, né? Falou, olho, o que você está fazendo para que eu ande melhor? Né? Para que eu não pise aqui em algo que possa me machucar. É estranho quando alguém da igreja vem perguntar o que a igreja faz. Eu já disse aqui alguma vez, quando alguém vem me sugerir alguma coisa, fala assim: hoje a igreja deveria ter tal coisa.
Eu digo assim, você é a igreja. Deus falou com você, então bora, faz. Deus está falando com você, porque você é igreja também. Então, quando ouvir uma sugestão no seu coração, só me comunique. Fala, Rogério, eu entendi que eu deveria fazer tal coisa, tá bom? Bora, meu irmão, a gente ora junto ali, comissiona você e te dá ferramentas para isso. Porque todos nós somos igreja, todos nós temos o seu papel, a sua importância. E Deus nos chamou para ser corpo, para funcionar juntos, para funcionarmos unidos. A unidade do corpo, ela deve estar tanto no sofrimento quanto na honra. O sofrimento de uma parte do corpo significa que todo o corpo vai sofrer junto. E sofre. Quando alguém está doente, quando alguém está desanimado, quando alguém está passando por um vale, o corpo sofre junto. Ou você nunca deu uma dedada no cantinho da cômoda de madrugada, aquele dedinho pequenininho que parece que não tem função nenhuma, a não ser doer, quando você chuta no canto da cômoda. Não parece que a sua alma vai sair do seu corpo e falar, não quero mais esse corpo, não. Dói demais esse corpo. É terrível. Mas também, Paulo está dizendo que quando há honra de alguém no nosso meio, então isso deve trazer alegria para todo o corpo. Quando alguém se alegra no nosso meio, é motivo para que o corpo, a igreja também se alegre. Ou você nunca se alegrou com alguém que teve uma grande conquista? Alguém que está vivendo um momento bom na sua vida, um momento de alegria. Você nunca se alegrou com ele? Como é bom isso. Como é bom você conseguir se alegrar por causa da alegria do outro. Eu acho isso o ápice do amadurecimento da igreja. Quando você se alegra com a conquista do outro. Ah, como eu estou feliz que o irmão lá conseguiu aquilo. Porque juntos, meus irmãos, eu e você, somos o corpo de Cristo. Cada um de nós somos parte dele, com a sua função, com o seu papel, com o seu chamado. Não é possível nós sermos igreja apartados do corpo, distantes dele. Usando outra figura de linguagem que Jesus usou na Bíblia, não é possível nós darmos frutos sendo um ramo desconectado da árvore, da videira. Você não vê um galho de videira jogado num canto do terreno produzindo uvas. Ao contrário, você o vê secar e virar lenha. Não tem jeito da gente ser frutífero sozinhos, distantes do corpo. Comunhão, meus irmãos, não acontece só no domingo. Comunhão não acontece só aos domingos, 10 horas da manhã. Comunhão acontece o tempo todo. Eu disse no início aqui, não tem coisa que mais alegra o meu coração, é de ver as pessoas se conectando na igreja. Significa que a igreja está funcionando. Tem coisa que mais me alegra alguém ver alguém diferente e dizer, puxa vida, eu queria te conhecer. Como eu disse que já aconteceu aqui. Vamos tomar um café junto? Bora, vamos. E aí se estabelece um vínculo, se estabelece uma amizade, que muitas vezes é tão sólida, tão forte, que é capaz de você conseguir nela apoio, amparo para os momentos difíceis. Comunhão acontece nos pequenos grupos. Quem participa de pequeno grupo? Eu estou falando alguma mentira aqui? E comunhão de verdade, gente. Quase todo grupo que eu sei aqui funciona com comida. E cada um traz o seu pratinho ali. Tem gente que não traz e não tem problema. Tem gente que traz de monte. Eu frequentei um grupo um tempo aqui tinha uma certa irmã que a gente esperava ela chegar. Que era a Glória quando ela chegava, né?
A comida... E todo mundo se alegrava com a alegria dela, né? De nos abençoar com aquela comida. Né, Fernanda? Os torresmos, né? Queridos, comunhão acontece de casa em casa, acontece no templo, acontece numa cafeteria, acontece no lago quando se caminha junto, acontece numa ligação, acontece numa conversa de WhatsApp. E é isso que faz a igreja funcionar. É isso que torna a igreja um lugar onde você tem prazer de estar. E principalmente, é isso que torna a igreja um lugar onde você deseja que aquele que não conhece a Cristo esteja. Aquele teu vizinho, aquele teu amigo, que você fala, puxa, ele tinha que estar comigo lá, gente. Eu experimento algo tão bom, tão gostoso, que aquele meu vizinho, meu parente, tinha que estar lá comigo, experimentando a mesma coisa. Então a igreja começa a funcionar quando você não consegue mais se conformar do fato de que tem um irmão teu não vindo. Por que ele não está vindo? Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá me encontrar com ele, eu tenho que ir lá tomar um café com ele. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Essas verdades sobre a comunhão cristã são coisas que provavelmente a gente já cansou de ouvir. Então talvez você possa estar pensando aqui, pô, Jesus, tudo que você falou é chover no molhado. Será mesmo? Será que não é então no tanto ouvir que a gente finalmente cai na real? E descobre que muitas vezes a gente frequenta uma igreja por mera religiosidade, porque a gente precisa apaziguar a divindade que vai ficar brava comigo porque eu não estou frequentando a igreja. E aí começa a quebrar as coisas em casa. Você fala, tá vendo? Devorador. Não estou indo na igreja. Aí conversa com o marido e fala, precisamos voltar para a igreja, hein? Quebrou o liquidificador hoje. Precisamos voltar. Não, você entendeu errado. Nós frequentamos a igreja, meus irmãos, porque Cristo morreu por nós. Cristo deu a vida dele por nós. E se ele morreu por nós, significa que o sangue dele derramado naquela cruz nos lava de todo o nosso pecado e nos une no seu corpo. É por isso que nós frequentamos uma igreja. Porque Jesus orou para o Pai e disse assim, Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Pai, que eles sejam um de tal forma que o mundo enxergue isso neles. E o mundo creia, por causa da união da igreja. Eu me lembro de um tempo não muito distante, em que os evangélicos eram conhecidos por ser um povo que conhecia a Bíblia e que andavam juntos. E todo mundo olhava a comunidade evangélica e dizia assim, cara, como eles são unidos. Eu me lembro de um tempo não muito distante, em que as pessoas se reuniam para fazer mega piqueniques juntas, porque elas queriam estar juntas. Para quê? Qual o propósito? Só para estar juntas. Para conversar, para conhecer gente nova, para estabelecer vínculo, para ter relacionamento. O problema é que nós vivemos uma sociedade tão egocêntrica, tão distanciada, que é cada um por si. E muitas vezes Deus contra todos, né? Então, meus irmãos, esse é o grande desafio meu e seu, para esse novo tempo. Reestabelecer a verdadeira comunhão que só há em Cristo. Em Cristo. Porque se Cristo está em mim e em você, necessariamente nós precisamos estar unidos uns com os outros. Porque é Ele quem nos liga.
é Ele quem traz comunhão para mim e para você. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra que nos encoraja, Senhor. Deus, nós queremos ser essa igreja. Parece um sonho. Parece uma ideia tão distante de sermos uma comunidade que é dedicada à comunhão, que se dedica para estar juntos, sem coisas elaboradas, sem coisas que são pesadas às vezes, mas pelo simples fato de estar juntos. Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa ministrar em nosso coração, Deus, nos ensinando a respeito disso e gerar em nós, em nosso coração, interesse pelos irmãos, de conhecer aquela pessoa que senta do outro lado da igreja, que nunca trocamos uma palavra. Deus, em nome de Jesus, quebra a dureza de nosso coração. Quebra essa incapacidade que nós temos de estabelecer vínculos, com medo de se decepcionar. Porque a decepção certamente virá. Porque nós lidamos com pessoas, gente, falhas, pecadoras. Mas nos dá, Senhor, do Teu Espírito, que é perdoador, que é doador, que vai nos ajudar, Senhor, a relevar quando essas decepções chegarem. Que vai nos ajudar, ó Deus, a enxergar o outro como falho e como digno do nosso perdão, da nossa compreensão. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a sermos perdoadores. Nos ensina e nos permita amadurecer nessa área, Senhor. Mesmo que haja diferença e antipatia em meu coração em relação a alguém, que eu supere isso, Deus, e possa me permitir conhecer essa pessoa um pouco mais. Eu te peço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Como prova do seu amor.